Bora, isso vai ser tenso. Segura aí, Vani, vai dar medo. A história real do exorcismo de Jamie Lee Rose, caso Annelise Mitchell. Cara, esse caso me pega, hein? Oi, meus bonitos, tudo bom com vocês? Oi, Começando mais um Jaqueline. vídeo da Oi, nossa tudo Semana bom? Misteriosa. Pra quem não sabe, tá rolando vídeo todo dia aqui no canal por uma Sempre que eu semana. assisto um vídeo seu, é sempre coisa do bem, coisa da Então já se página, inscreve aqui embaixo e ativa as tranquilo. notificações pra não perder nenhum dos No vídeos problem. novos. Playlist completa com todos Puta, os esse casos fone que eu meu é já muito contei aqui no baixo, canal, cara. aqui na descrição pra vocês. Quinta Misteriosa também é podcast pra ouvir quando e onde Uou! quiser. E não Tá esquece em de me tudo, acompanhar nas redes caraca! sociais, que tem Vamos conteúdo dar luz extra para por ter menos lá. medo, E agora bora rapaziada começar aí. o caso de Vai dar hoje. medo mesmo, hein, cara. Param, pam, tá, 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 tá. Ana Elizabeth Michael, conhecida como Annelise, nasceu no dia 21 de setembro de Só o olhar da 1952 mina, no município só o olhar da mina quando criança já dá medo, de cara. Leiblichen, localizado no estado As alemão. recomendações da live são pelo Discord. No recomendações vídeos lá. Antigamente tinha aquele recomendações lives lá, mas eu acho que ele vai ser descontinuado, porque eu basicamente só assisto do recomendações vídeos. De Baviera, que fica mais ao oeste do país. Seus pais se chamavam Para de Anna e eliminar meu Joseph título de Michael, World e a Annelise Heavyweight foi no criada Roblox junto pra de ver suas se 3 react. irmãs em outro município de Baviera, chamado Klingenberg. Até o ano de 1968, Annelise se comportava estilosa, normal, vai. da mesma forma que outras jovens de Estilosa. famílias Bem anos estritamente 70 nesse católicas cabelo. de Franconia, região norte do estado de Baviera. Ela ia à missa 2 vezes por semana, sempre rezava seu terço e tinha a intenção de se tornar professora. Nessa época, ela tinha 16 anos de idade e em uma noite ela sofreu uma convulsão. Naquele momento, ela não pôde pedir ajuda dos seus pais ou de suas irmãs. Em outra ocasião, ela simplesmente apagou enquanto estava na escola, ela andava de um lado para o outro, e quem a testemunhou disse que parecia que ela estava em transe. Mas Annelise não se lembrava de nada disso. Em 1970, ela passou por uma situação muito similar, mas dessa vez dentro de casa. Ela acordou, mas estava em transe, e Annelise urinou na própria cama. Logo em seguida, ela começou a convulsionar repetidas vezes e seu corpo se mexia de maneira quem nunca também, né? incontrolável. Mas não na cidade, né? Ao verem aquela cena, os seus pais, extremamente religiosos, tiveram a certeza de que ela estava possuída. Mas mesmo com essa crença, eles resolveram levá-la a um neurologista depois desse episódio de convulsões. O médico diagnosticou... Pois é, eu não sabia que tinha tantas fotos dela assim também não, cara. Com epilepsia do lobo temporal. A epilepsia focal ou localizada mais comum entre os adultos. Quem sofre com esse tipo de epilepsia pode ter convulsões, perda de memória e o paciente ainda pode apresentar alucinações tanto visuais quanto auditivas. Pode ser Ao longo do tempo, pacientes com epilepsia pode ser bem lobo temporal Claro, tem todo lado da ciência e tudo mais, mas eu vou me borrar de todo jeito, podem apresentar mudanças de personalidade de maneira crônica, que geralmente acontece entre as crises de convulsão. Essas mudanças de personalidade vão se intensificando ao longo do tempo, lentamente. Além disso, a epilepsia lobo temporal pode causar uma síndrome. O que você recomendou lá foi o que a Bia mandou lá da banda Mayhem, CJ? Tô pensando em ver amanhã, Síndrome conhecida como síndrome de Guest-Wind, que causa algumas alterações do comportamento, por exemplo, a hipergrafia, que é quando a pessoa consome grandes quantidades de comida, mesmo não estando com fome, a hiperreligiosidade, uma tendência aumentada a relatar experiências sobrenaturais ou místicas, sexualidade atípica, geralmente reduzida, circunstancialidade, quando a pessoa acrescenta na conversa um número excessivo e irrelevante de palavras, que muitas vezes não tem a ver com o que está sendo conversado, e vida mental intensificada, que tem respostas cognitivas e emocionais aprofundadas. Basicamente, o Vani é o contrário, né? O Vani diminui as palavras porque não consegue falar, às vezes, né? A dicção Após o diagnóstico, ajuda, ela começou a tomar no meu novo vídeo lá que eu tô fazendo, tá tenso, medicações para epilepsia. Ela precisou passar por um longo tempo... Imagina uma xícara cair sozinha, que eu vou até empurrar pro lado aqui, se qualquer barulho aqui acontecer aqui de forma diferente, vai me dar medo. E ela disse que sempre que ela rezava o rosário todos os dias, ela via o rosto do diabo. Acredita-se também que a Annelise começou a sofrer de depressão, algo que é visto em pacientes. Olhar, tem um quadro de Jesus ali na parede, que me protege, mas ela nunca foi formalmente diagnosticada. Ainda em 1970, no outono, ela voltou para o ensino médio. As suas colegas a descreviam como quieta e muito religiosa. Enquanto algumas meninas estavam desfrutando da liberdade que as mulheres estavam adquirindo na década de 70, a Annelise acreditava que ela estava possuída. Ela continuava a ver o rosto do diabo todos os dias e ela também agora ouvia vozes que diziam que ela estava condenada e que ela queimaria no inferno. Por ser muito religiosa, ela sabia que muitos dos santos que ela adorava sofreram, então ela acreditava que ela estava passando por uma coisa parecida, um tipo de sofrimento religioso. Ela tomava seus remédios corretamente e também ia para as consultas regularmente, mas isso já não aliviava mais e ela pensava em suicídio.
Quando ela já era maior de idade, ela decidiu contar para os médicos Pesado, sobre os né, cara? demônios que ela via e ouvia, e já naquele estágio ela disse que os demônios estavam Os dando ordem. cientistas, os caras aí da ciência, né, cara, irão dizer que ela tinha alucinações e como ela era muito religiosa, ela via aquilo que ela tava sempre, né, presente ali, que era um demônio, essas coisas, mas, cara, eu já falei, cara, esse bagulho dessa Annelise aí, cara, eu tô suando aqui, cara. O olhar dela, não sei, cara, me passa assim, cara, um olhar de possessão, né, cara? É um sentimento, cara, um sentimento que eu tenho de Pra que tá ela. coisa Nesse errada ponto, ali, ela cara. percebeu que a lacuna entre religião e medicina era muito grande e decidiu não falar mais sobre isso com os médicos. Os Ela médicos descrevia a foram situação lá, como ela estar sendo dilacerada e que sou cético, mas só pra garantir eu tenho um anel de prata da igreja. Cara, eu sou cético, mas por via das duas eu tenho uma bala de prata e uma estaca de ferro embaixo da cama, né, ela cara? não Embaixo era do capaz de ser travesseiro. ela mesma. Annelise tentou levar a sua vida da melhor forma que pôde, então mesmo sofrendo muito, em Mas tem um alho 1973 pendurado ela na decidiu se porta. matricular na universidade, que ficava a 1 hora da sua casa. Seus tormentos de ver e ouvir demônios e o diabo não passaram e ela continuava acreditando que estava possuída. Nesse ponto ela conversa com os pais e ela fala o quanto ela estava sofrendo por conta disso, e aí os pais dela também começaram a acreditar que ela estava possuída. Então no verão de 1973 eles decidem pedir ajuda do clero. Os pais dela pediram para vários padres para que Só mandar um exorcizassem os exorcista, demônios de meu sua irmão. filha. O clero rejeita o pedido e recomenda que ela receba tratamento médico Isso é adequado. interessante, né, cara? Que não é como se ela chegasse lá na igreja e os caras falaram, não, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não, os caras realmente, tipo assim, fizeram um estudo ali, né, cara? Tipo assim, só foram porque realmente tinham certeza que o bagulho E era isso especializado. mesmo, A cara. determinação de que uma pessoa está Se possuída eles é algo tocaram água extremamente benta, cara. regulamentado pelo clero. Aversões a Ô, eu objetos tenho um sal ali que uma vez eu fui numa igreja, teve a benção do sal, cara. Vou ficar com ele na mão enquanto eu vejo o vídeo, cara. Eu guardei, cara, religiosos e comigo poderes aqui. sobrenaturais são alguns dos Estátua sintomas de São iniciais para isso. Porém, para que Stone aconteça a aprovação Cobalt, que episcopal de isso? um exorcismo, é necessário que a pessoa atenda a todos os critérios da possessão. O comportamento de Annelise só piorava a partir dali e seus delírios se tornaram cada vez mais extremos. Ela começou a apresentar Achei aversão a engraçado símbolos esse filme. religiosos como o crucifixo. Ela rasgava e arrancava as roupas do seu corpo e começou a fazer de maneira compulsiva mais de 400 Nossa, agachamentos por dia. Certo dia, ela engatinhou para debaixo da mesa e ficou latindo como um dá um cachorro por rendimento 2 do caramba, dias. né? Ela derrubava imagens de Jesus, rasgava rosários e quebrava crucifixos. Annelise se torna violenta com seus familiares, os insultando, batendo neles e até Meu mesmo os Deus. mordendo. Ela Cara, se eu já gritava querendo botar a gravação lá dela possuída, eu vou quitar do vídeo, cara. Eu vou quitar da e live, ficava cara. Deus me enfurecida por livre. horas. Durante a noite, ela dormia nua sobre o chão de pedra e passou a recusar refeições, alegando que os demônios a proibiam de comer essas coisas normais. Ao invés disso, ela começou a comer aranhas, insetos e carvão. Sua família testemunhou ela usar a boca para arrancar a cabeça de um passarinho morto e ela também lambeu a própria urina do chão. Ela corria pela Nossa, casa, rolava credo. no chão e causava graves ferimentos em si mesma. Annelise pouco interagia com estranhos e às vezes passava semanas sem ter qualquer crise, indo normalmente para a universidade, para a igreja, como se nada tivesse acontecendo. Mesmo com esses comportamentos extremos, ela Ai, nunca tô doendo deixou de meu tomar sua peito, medicação cara. para epilepsia. Depois de muitas tentativas de busca por ajuda, a mãe da Annelise e ela finalmente encontram um padre que acreditava nela e não achava que ela sofria de epilepsia. O padre se chamava Ernest Alt e Pô, ele que ajudou dó, a cuidar mano. dela. Então, em 74, o padre Ernest solicitou que o bispo de Würzburgo Pô, é autorizasse a triste pra realização caramba ver uma foto dela assim, depois certeza que vai ter as fotos dela possuída depois, né, cara? do Nossa, que dó, exorcismo em velho. Annelise. Sua Cara solicitação da foi live é rejeitada e ele pior, porque tu vai recomenda a estar Annelise que sozinha. É ela leve um verdade, estilo né, de cara? vida mais rígido e religioso. Ela escreveu ao padre Ernest no início de 1975, entre Calma, Vani, não aspas. tá Eu aparecendo não sou nada, nada, calma. tudo sobre mim é vaidade. O que eu deveria fazer, eu preciso melhorar, ore por mim. Em outra ocasião, ela teria dito ao padre, eu quero sofrer por outras pessoas, mas isso é muito cruel. Em setembro de 75, o bispo de Würzburgo, Joseph Stangl, depois de considerar as informações fornecidas a ele É aquela sobre a raça situação de da dengue. Annelise, encarregou Ah, o os padre kobolds. salvatoriano Arnold Rains de realizar um exorcismo na jovem, mas pediu que tudo fosse feito em sigilo. O exorcismo é uma prática que divide opiniões dentro da própria Igreja Católica e é basicamente um ritual composto por uma série de orações, invocações e ordens para que o demônio saia do corpo de quem está sendo exorcizado. Ao longo da história, os exorcismos Eu sei, foram eu já vi muito alguns comuns em filmes. diferentes culturas por milênios e se tornaram populares na Igreja Católica nos anos 1500. Na época, padres proferiam uma frase em latim que significa "vai embora, Satanás" É, ou mas "volte, no ano 1500 a história era outra, né, cara? Tá louco, né, Satanás", cara? ordenando que o demônio volte ao Já ia na casa. Ia na. Chegava lá, constatava que a menina tava possuída, não tinha o que fazer, cara. Era só. Pô, inferno e sai do seu hospedeiro humano. No século XVI, as práticas de exorcismo pela Igreja Católica foram codificadas em um livro chamado Rituale Romanum.
que contém todos os rituais administrados por um padre e o único ritual formal de exorcismo autorizado pela igreja. Mas as práticas de exorcismo não eram muito comuns naquela época, nos anos 1960, por exemplo. Eles eram muito raros. Porém, o filme O Exorcista, lançado em 1973, e outros filmes e livros relacionados à prática reacenderam o interesse das pessoas sobre o assunto. Então, depois dessa autorização concedida pelo padre, o primeiro exorcismo é realizado na casa dos pais da Annelise, com a presença dos seus pais, suas irmãs, do padre Ernest e um casal que afirmou ter descoberto... Vamos dizer que fosse realmente só coisa da mente dela, né, cara? Talvez mesmo, tipo assim, se ela passasse por um exorcismo com essa, talvez a mente dela se convencesse de que ela já não estava mais possuída, né? Annelise. Isso acontece no dia 24 de setembro de 1975. Né? Durante a primeira sessão, eles rezaram o Pai Nosso e a Ave Maria, e a Annelise ficou enfurecida principalmente quando o padre jogou água benta nela. Ela precisou ser amarrada ou segurada por 3 homens enquanto... Cara, isso é muito bizarro, né? Tipo assim, porque... Tá, vamos dizer que é tudo psicológico mesmo, né, cara? Pô, mas por que logo quando joga água benta, sabe? Tem umas coisas assim que não me convence não, cara. E ela xingou o padre de porco mesmo, surdo. Cara. Então, entre a data do primeiro exorcismo feito nela, que foi em setembro de 1975, até julho de 1976, foram realizados 67 exorcismos em Annelise. Eram realizadas 2 sessões por semana, que podiam durar até 4 horas, e 42 dessas sessões foram gravadas em fita. Então, tá gravado, né, cara? Esse é o ponto. Mas eu acho que é só o áudio, né? Mas a gente certamente não tem acesso a tudo, nem 1% do que tem. E, cara, é curioso pensar no que tem nessas fitas, né? Quem sabe um dia elas cheguem ao público, né? Annelise revelou que estava possuída por 6 espíritos. Lúcifer, Caim, Judas Iscariotes, Adolf Hitler, Nero e um padre desonrado da flanqueira. Não, mas eu acho que aí a Jaqueline falou errado, né? Não é que esses caras são os demônios mesmo, né? Nossa, inclusive quando fala isso tá com uma propaganda, qualquer lógica, né? Mas, tipo, não é como se de fato fosse tipo assim, não é como se Hitler ou Nero fossem literalmente demônios nesse sentido, né? Eram demônios como pessoas, né? Mas não ela quer dizer que ela foi possuída pelo demônio que possuiu esses caras também, né? Cone é chamado Fleischmann. Nas gravações é possível ouvir os espíritos brigando entre si para ver quem controlaria o corpo da Annelise, e eles também brigavam através dela. Todos que estavam presentes... Mas isso é estranho, né? Ou talvez fosse cada demônio que possuiu esses corpos, né, cara? Mas é meio estranho, porque ele fala assim, Lúcifer, mas Lúcifer já não seria uma... Não está piscando o quarto do Vânica? Não é porque a minha TV tá ligada no vídeo também, mano. As sessões acreditavam em tudo que estava acontecendo. Uma das irmãs da Annelise diria posteriormente que ela não queria ser sedada e alimentada em um asilo para doentes mentais, que era como ela acreditava que as pessoas a veriam, como uma doente mental. E mesmo passando por todos esses exorcismos, ela continuava indo para a universidade e ela fez seus exames finais. Entretanto, ela começou a ficar durante tudo isso, ela ainda estava indo pro colégio, né, cara? Ou paralisada, ou era atormentada por compulsões com uma frequência cada vez maior. Ela se recusou a comer por semanas e ela dizia que os demônios ou espíritos estavam matando ela através das coisas pelas quais ela ficava obcecada. Ela quebrou os ossos dos joelhos e rompeu seus tendões porque ela cedia a vontade de se agachar 600 vezes durante os exorcismos. Pelas quais ela ficava obcecada. Ela quebrou os ossos dos joelhos e rompeu seus tendões porque ela cedia a vontade de se agachar 600 vezes durante os exorcismos. Mesmo assim, ela fazia suas orações ajoelhada. Segundo o padre Ernest, Annelise assumiu o sofrimento dos outros e fez um sacrifício. Porque ela fala, tem a gravação, cara, desse bagulho aqui. Tem o áudio, cara, mas Deus me livre, cara. Espero que a Jaqueline não coloque, que esse cara aí do teu lado, sai fora, ele disse que foi uma experiência de tirar o fogo. Ela fala assim, não, é o espírito do Nero, de não sei quem que me possuiu. Seu corpo já estava completamente debilitado, ela estava com pneumonia e febre alta. Mesmo assim, ela faz os agachamentos de forma rápida e compulsiva, com os seus pais a segurando e ajudando. A última frase que ela disse ao padre que estava realizando o exorcismo foi: peça a absolvição. Depois ela olha para sua mãe e diz: mãe, estou com medo. A sessão é finalizada na manhã do dia seguinte, 1º de julho, por volta das 8 horas da manhã. Que é quando a mãe da Annelise descobre que sua filha estava morta. Ela tinha 23 anos. Mas se eu sou o padre, mais tarde, por volta da 1h30, o padre Ernest... Se eu sou o padre, eu tinha que falar assim, ou você sai dela ou você vai junto com ela, cara. Sai fora, né, cara? Vou resolver o estilo da Santa Inquisição, a parada, cara. Tá de sacanagem minha cara, O promotor público Carl Stenger estava investigando o caso. A autópsia concluiu que ela morreu por desidratação e desnutrição. Ela pesava apenas 33 quilos. Tanto os pais da Annelise quanto os padres foram acusados de homicídio por negligência.
porque eles deveriam ter prestado ajuda médica a ela, mas ao invés disso eles agravaram seu estado de saúde com o que foi chamado de práticas ingênuas. 2 anos depois, eles seriam levados Os caras são malucos, né, falando essas julgamento coisas, e o caso ficou conhecido como caso Klingenberg. No julgamento, eles alegaram que ela estava possuída e aí eles descreveram todos os comportamentos que ela tinha. Se passarem o vídeo, pode deitar na cama ali e tirar o fone, mano. Deixa nós assistindo. Os psicólogos nomeados no tribunal disseram que ela passou por indução doutrinária. Eles disseram que os padres ofereceram a Annelise o conteúdo e as formas do comportamento psicótico. Credo, cara, como resultado, mais tarde... Me deixa mais assustado falando essas coisas, cara. Mano, aceitaram esse comportamento de uma pessoa possuída pelo demônio. Os psicólogos concluíram que Cara, vocês não estão vendo, mas meu quarto, posso dizer assim, o meu quarto tem um espelho, tá ligado? Olha ali, ó. Ali, ó, tá ligado? Tem um espelho ali no meu guarda-roupa, cara, que me dá muita agonia quando eu olho pro lado, cara. Me dá uma coisa horrível em mim, mano. Desenvolvimento sexual perturbado, somado à epilepsia lobo-temporal diagnosticada da Annelise, influenciaram sua psicose. Os padres Arnold Rance e Ernest Alt disseram no tribunal que continuavam convencidos de que ela estava possuída. Vale, como tu faz pra escolher os vídeos pra reagir em live? Tem votação? Eu escolho aleatório, a galera vai mandando aí, eu vou assistindo, mano. Que sua morte a libertou do seu sofrimento. Os pais dela também acreditavam que ela estava sim possuída, mas discordavam de que sua morte a libertou. Alguns meses antes do julgamento, em fevereiro de 1978, os pais pediram para que o corpo da Annelise fosse exumado depois que uma freira disse a eles que teve uma visão de que o corpo estava intacto e que isso seria a prova de sua possessão. A exumação atraiu a atenção de centenas de espectadores curiosos, assim como o julgamento em si, e demonstrou, segundo as autoridades, que o corpo da Annelise estava se Tem que pegar e cremar o corpo dela, sair fora, os padres foram considerados culpados e deixar a urna dentro de uma igreja, cara. Eles foram sentenciados a 6 meses de prisão. Posteriormente, isso foi suspenso e eles foram condenados a 3 anos de liberdade condicional. Já os pais da Annelise foram isentos de punições legais, porque as autoridades consideraram que eles já tinham sofrido o suficiente, o que é um critério utilizado dentro das leis alemãs. Pouco tempo depois do julgamento, uma comissão criada pela Conferência Episcopal Alemã anunciou que concluiu que Annelise Michael não estava possuída. Além disso, houve uma reunião entre bispos e teólogos alemães que formaram uma comissão... é porque vocês não estão entendendo, mano. Vocês não estão entendendo. Vocês podem ver esse vídeo aqui da Jaqueline, eu não sei, eu acho que ela não vai mostrar a gravação, cara. Mas escutem a gravação, cara. Se vocês escutarem a gravação, cara, vocês vão concordar, cara. A mina tava possuída, cara. Não tem como você escutar aquilo lá e falar que aquilo lá não é um estado psicológico. Não existe. Para rever o rito do exorcismo. E em 1984 solicitaram que Roma alterasse esse rito. A Alemanha é um dos países europeus mais secularizados, ou seja, mais voltado para o racional e menos voltado para a religião. Em 2005, segundo o professor de ciência litúrgica em Münster, Alemanha, Clemens Richter, existiam cerca de 70 exorcistas praticantes na França e a mesma quantidade na Itália. Em julho de 2005, um congresso na Polônia reuniu cerca de 350 exorcistas praticantes. Mas na Alemanha existiam naquela época cerca de 2 ou 3 exorcistas que tinham autorização de seus bispos, mas que operavam em segredo. O filme O Exorcismo de Emily Rose foi inspirado na história real da Annelise, e como se trata de uma ficção, o filme lançado em 2005 traz uma advogada que pega o caso eu já vi reações mistas com esse filme. Negligência de 2 padres que realizaram um exorcismo em uma jovem. Então, tem um vídeo que eu trouxe aqui no canal que eu me borrei de medo de áudios, só que não mostra a gravação completa. A gravação completa tem 10 minutos, mano. Que acabou falecendo em decorrência desse exorcismo. Eu já ouvi, fiquei igual o Van. Não, cara, você escuta o bagulho e você... Assim, ó, você pode colocar um pirula ali, cara. Você pode colocar o Sacane pra ouvir o áudio lá. Ele vai concordar que aquilo lá tá possuído, cara. Ele pode falar que é um fantasma que não foi provado pela ciência ainda, não sei o quê. Mas ele vai concluir que aquilo ali é uma possessão, cara. Não tem como, O filme foca bastante no que é debatido no tribunal, mas traz flashbacks assustadores dos eventos acontecidos com a personagem Emily e tudo o que culminou em sua morte aos 19 anos de idade. Além de ter sido inspiração para o filme, Annelise Michael acabou se tornando um ícone para alguns católicos que acreditam que as interpretações modernas e seculares da Bíblia distorcem a verdade antiga relacionada ao sobrenatural que a Bíblia tem. O repórter Franz Bartel, que escreveu sobre o julgamento no jornal Main Post... Estou com medo da Emily Rose, não, né? Da Emily Rose aí em Antagorda. Que o mais impressionante é que a maioria das pessoas que conhecia a Annelise realmente acreditava que ela estava sim possuída. Ele disse também que alguns ônibus frequentemente vindos da Holanda trazem pessoas que vão visitar o seu túmulo. O túmulo dela teria se tornado um ponto para estrangeiros religiosos que costumam escrever bilhetes de agradecimento para Annelise. Eles rezam, cantam, colocam os bilhetes no túmulo e seguem suas vidas.
Muitos religiosos a usam como fonte de inspiração, mas muitos também acreditam que esse é um caso onde a religião não venceu, mas sim a ciência. Caso de venceu, a mina faleceu, cara. Essa cara, ninguém ganhou nada aí, cara. Não tem... O problema, cara, é que a galera fica nessa briga de ciência e religião e esquece que a mina faleceu, cara. Independente de dar certo, sua fé se sobrepor a outras coisas, deixando uma mulher mentalmente doente. Eu tenho medo, porque... Por que eu fico nessa pose? Pode ver que alguns vídeos eu fico assim, cara. É porque desse lado aqui, ó, é parede, né, cara? E pra lá o quarto é grande ainda. Então eu gosto de ficar olhando pra ali, pra porta, tá ligado? Aqui eu tenho que ficar olhando pra cá, cara. Ali que tá o maior perigo, né, mano? Ai, credo, mano. Pô, que medo, cara. A gente tiltou. Não, você é louco, cara. Sim. Além do caso da Annelise ter inspirado um filme, o famoso filme O Exorcista, que eu já citei anteriormente, foi lançado em 1973, também teria sido inspirado em um caso real. O filme teria sido inspirado no caso de um menino anteriormente conhecido como Roland Doe, mas que foi identificado em 2021 pela revista norte-americana Skeptical Inquirer, que divulgou seu verdadeiro nome depois que o homem já havia falecido. Seu nome verdadeiro era Ronald Edwin Hunkler. Ele nasceu em 1935 e foi criado por uma família de classe média em Cottage City, Maryland, nos Estados Unidos. Aos 14 anos, ele começou a ter experiências paranormais, mas eu tô de lado pra cá, mas tô reto pra lá, cara. Não importa, você tá sempre de lado. Através das paredes do seu quarto. Né? Ele havia recentemente perdido uma tia que havia lhe ensinado sobre espiritismo e sobre como usar um tabuleiro ou Ouija. E aí toda a família começou a ouvir esses ruídos estranhos pela casa e a mãe do Ronald acreditava no primeiro momento que aqueles barulhos estavam relacionados à tia morta. Com isso, a família começa a tentar um tipo de contato com os espíritos, porque eles acreditavam que assim eles poderiam pedir para os espíritos irem embora e deixar a família em paz. Só que isso só teria piorado as coisas. O Ronald disse que começou a ouvir alguém entrando no seu quarto à noite e quando ele acordava tinham arranhões em seu colchão. E eventualmente essas marcas começaram a aparecer em seu corpo. O reverendo Luther Schultz, que era o padre de sua família, escreveu ao laboratório de parapsicologia da Universidade de Duke em 1949 explicando sobre o caso. Ele alegou que as cadeiras se moviam com o Ronald em cima e que ele até teria sido arremessado de uma dessas cadeiras. Ele também explicou que o chão da casa da família ficava todo marcado porque quando o Ronald estava presente, os móveis pesados ficavam deslizando e que uma imagem de Cristo na parede tremia. A família buscou a ajuda de um jesuíta chamado William Baldern. Em 3 meses, ele conduziu mais de 20 rituais de exorcismo no Ronald. No dia 10 de março de 1949, tem uma passagem do diário dele que afirma que o Ronald entrou em transe enquanto 14 pessoas assistiam. Ele disse que uma relíquia de Santa Margarida Maria foi arremessada no chão e sua trava de segurança aberta, mesmo ninguém tendo tocado... Se cair uma formiga nesse quarto agora, cara, se cair uma formiga nesse quarto, eu simplesmente, cara, eu vou... Cara, eu nunca mais vou precisar ir no banheiro no resto da minha vida, cara. Nela. O Ronald foi transferido para St. Louis para continuar tratando sua possessão demoníaca. O jesuíta escreveu que em uma das noites o nome Louis foi escrito em arranhões nas costas dele. Ele disse que conforme ele conversava com o demônio e fazia perguntas, as respostas apareciam como arranhões no corpo do Ronald. Em 21 de março de 49, o Ronald foi internado no Alexian Brothers Hospital em St. Louis. E cerca de um mês depois, ele teve um acesso de raiva violento em que ele gritava, xingava e proferia frases em latim, enquanto os padres jesuítas tentavam supostamente expulsar o demônio do seu corpo. Ele teria sido libertado dos demônios em agosto de 1949. O William Peter Blatty, que é autor do livro de 1971 que deu origem ao filme Exorcista, ouviu pela primeira vez sobre a possessão do Ronald em um último ano da Universidade de Georgetown, em Washington, D.C. Quem contou sobre o caso para ele foi seu professor Eugene Gallagher, que também era padre em Georgetown, a mais antiga universidade católica e jesuíta fundada nos Estados Unidos. A história e o filme colocam muitos elementos de ficção para tornar tudo mais assustador. Já o Ronald foi engenheiro da NASA em sua vida adulta e seu trabalho contribuiu para missões espaciais de Apollo na década de 1960. Ele também ajudou a criar uma tecnologia patenteada. E o pior, cara, é que quando aparece a foto da menina, cara, não aparece só aqui na minha tela, aparece na TV enorme ali, cara, aparece a carona dela ali que dá mais medo ainda, cara. Resistir ao calor extremo. Ele trabalhou pra NASA por quase 40 anos. O gelador me assusta porque dá aqueles estranhos. Não, sorte disso, cara, que a geladeira aqui em casa tá longe do meu quarto, cara, porque aquele barulho de geladeira dá medo mesmo, cara. Aposentar em 2001. Ele faleceu em 2020, um mês antes de completar 86 anos. Uma mulher de 29 anos, que era sua companheira, mas não foi identificada, disse que ele sempre temeu que seus colegas da NASA descobrissem que ele teria sido inspiração pro filme. Já voltando pro caso da Annelise, as fitas que foram gravadas dos Não. Se colocar a fita aqui,
podem ser encontrados aqui na internet. Não recomendo que vocês procurem por essas coisas. E a sua história é considerada uma das histórias mais famosas do exorcismo na vida real. Me conta aqui embaixo que você... igual no FNAF, cara. Não posso ficar... Tem que estar de olho. Vocês acharam do caso de hoje? Não esquece do like, me ajuda muito na divulgação. Super tranquilo, em casinho de boa, hein, mano. Misteriosa, vídeo novo todos os dias pra vocês. Playlist completa do Quinta aqui na descrição. Quinta Misteriosa também é podcast pra ouvir quando e onde quiser. Não esquece de me acompanhar nas redes sociais, que eu vou deixar aqui na tela pra vocês. Me sigam por lá que tem conteúdo extra. Cara, eu e juro é isso, você, mano. eu vejo vocês. Eu juro pra você, cara, se a Jaqueline fosse filha da mãe, botasse um jumpscare, um screamer aqui na tela, cara, eu infartava. Eu infartava, eu ia direto pro hospital agora, cara. Eu ia direto pro hospital. Vocês iam ter que ligar pro SAMU aí, cara. Vocês iam ter que dar um jeito, assim. Ligar pra polícia pra tentar me identificar aqui, cara. Eu ia ter que dar algum jeito aí, porque... Eu juro pra vocês, cara, se ela dá um screamer assim do nada, mano, nossa, mas eu desfaleço aqui, cara. Não adianta nem chamar o SAMU, na verdade, pode chamar logo o carro da funerária, cara. Ô, Deus me livre, cara, que Deus me proteja aí, que esse caso aí me dá arrepio todos os dias, todas as noites, sempre, só de pensar, credo.